Fala, meu povo! Eu sou o professor de Geografia Leônidas Dutra e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre o processo de industrialização do Brasil e vamos falar nada menos, nada mais do que o JK, que assim como Vargas é um personagem icônico, extremamente importante nesse processo. Sem mais delongas, indo direto ao assunto, a gente tem que entender o seguinte: falou do JK, falou da adoção do nacional desenvolvimentismo. E aí, aluno, você tem que estar ligado nas principais características desse modelo. Sempre que eu falar no nacional desenvolvimentismo, eu vou ter que ligar investimento público, investimento do capital privado internacional e do investimento do capital privado nacional. Essas são as características de uma política nacional desenvolvimentista. E aqui eu quero ressaltar um ponto extremamente importante: a adoção desse investimento do capital privado internacional. Minha produção vai colocar aqui, ele acarretou no aumento da dívida pública externa, tá? Todo esse investimento feito no Brasil, que estava quebrado, literalmente, ele foi feito a partir de empréstimos e de uma abertura para a entrada de empresas multinacionais. Então isso fez com que a dívida pública brasileira se elevasse muito. Passando disso, o que é que eu tenho que saber? O famoso plano de metas. Existiam aí 31 metas que o JK criou, e ele batizou, ele criou o slogan desse plano de metas de crescer 50 anos em 5. O Brasil estava atrasado em relação a outros países nesse processo de desenvolvimento. Então o JK pensou: para fazer o Brasil crescer, eu tenho que ter um forte investimento público, privado internacional e privado internacional, fazendo esse país crescer 50 anos em 5. Dito isso, o que é que eu tenho que saber, turma? As características desse plano de metas, desse crescer 50 anos e 5. Dessas 31 metas, algumas foram priorizadas, como por exemplo, o setor de energia e principalmente o setor de transporte. Produção, coloca aqui, política rodoviarista. Ele tinha um objetivo: diminuir as disparidades, as desigualdades regionais. O JK pensava que, ligando o Brasil de ponta a ponta, eu vou fazer a riqueza circular e fazer com que as disparidades, as diferenças entre as regiões, elas diminuam, tá? Então esse era o objetivo da política rodoviarista do JK. Passando disso, eu vou ter uma abertura de mercado para a entrada de empresas multinacionais. Isso aí, gente, ele vai divergir do Vargas. O Vargas, ele era protecionista, ele dificultava a entrada de empresas multinacionais. O JK não, ele já abria. Isso gerou um capital monopolista. E o que é isso, Leônidas? As empresas internacionais monopolizaram, dominaram o mercado brasileiro. Até hoje isso acontece. Passando, eu vou ter uma prioridade de investimentos na indústria de bens duráveis. São bens duráveis: automóveis, eletroeletrônico, eletrodomésticos. Então, o poder público, ele vai investir, ele vai priorizar esse capital aqui, E aí é um problema. Grande parte das empresas que produziam bens duráveis eram empresas internacionais. Isso vai gerar uma quebradeira na indústria nacional, tá? Falência, absorção de empresas nacionais por empresas multinacionais. Passando isso, eu vou ter que destacar esse outro elemento. Essa industrialização, ela foi extremamente dependente do endividamento público, do capital internacional, de pegar dinheiro emprestado, e também vai gerar uma dependência tecnológica, coisa que até hoje nós temos. Nós não somos um país soberano tecnologicamente, nós somos importadores de tecnologia estrangeira. Passando a primeira parte da aula, a gente vai para a segunda, e aí a gente vai destacar as consequências desse processo de industrialização do período JK. Primeiro, amplo crescimento econômico. Então, inicialmente, isso foi perfeito, isso fez a economia crescer, a gente alcançou aí índices gigantes de crescimento econômico, mas provocou também uma forte imigração interna, porque
se eu tiver a acentuação das disparidades, das diferenças regionais, o fluxo migratório regional ele vai se intensificar. E eu vou ter também um acelerado processo de urbanização, gente. O êxodo rural ganha força. Essas pessoas são atraídas para as cidades em busca de empregos, principalmente na indústria. E eu passo agora a ter uma economia urbana industrial. O Brasil não é mais agora apenas um país de economia ligada ao setor primário. Eu tenho também uma economia urbana, o setor de serviços ele ganha força e o setor industrial, tá? Por fim, vou ressaltar mais uma vez, esse volumoso investimento do JK, ele vai aprofundar a dívida pública brasileira, tá bom? Então, turma, gostaram da aula? Deixa o like, aciona o sininho, se inscreve no canal. Valeu, gente!